Olá, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza. Você pode me acompanhar pelo YouTube, pelos nossos tocadores de podcast e também aqui pela 92,9. Vamos falar sobre autismo. A gente está aí na semana falando sobre o autismo e hoje eu trouxe aqui, convidei para essa roda de bate-papo a jornalista, minha colega de profissão, Elaine Oliveira, que já trabalhou aqui no grupo, né, Elaine? Já trabalhei, tava matando a saudade Matando aqui, do como estúdio. é que era, sério, muita coisa mudou e ficou bacana, tá muito legal aqui, que bom retornar, obrigado pelo convite. Imagina, eu te convidei porque você é muito ativa nas redes sociais, né? Principalmente para poder levantar, eu não sei se a gente pode falar levantar a bandeira, mas você vai me corrigindo se eu usar algum termo que não é para usar, tá? Porque a gente também aprende nessas entrevistas. Mas você é mãe do João Roberto. Isso. Ele tem quantos anos? O João tá com 11 anos já, de pré-adolescente aí, já tem uma caminhadazinha pela frente aí. Elaine, você percebeu em que momento o diagnóstico de autismo no João? Pronto, ele foi diagnosticado em 2015, aos 2 anos e meio, mais ou menos, né? Eu prestava atenção em algumas características que ele apresentava, né? Por exemplo, a gente falava, ele não olhava, às vezes olhava, não tinha um contato muito visual, brincava de forma não lúdica, digamos assim, ele enfileirava os carrinhos, ele não brincava como a gente vê as crianças neurotípicas, né? Assim, vamos andar, vamos passear, bibi, fonfon. Ele não fazia isso, ele pegava os carrinhos e enfileirava esses carrinhos. Ele andava de ponta de pé, ele não aceitava o braço de outras pessoas, né? Ele tinha uma resistência sensorial importante. Outra coisa que ele tinha também com relação à fala, né? Ele teve um atraso importante na fala e foi aí que acionou o nosso alerta maior. Deu aquele start, né? Isso, no período de fala, que ele estava começando a se comunicar, ele não falava, ele usava a gente como ferramenta. Então, ele pegava o meu braço e levava para beber água. Então, ele usava muito a gente como ferramenta de comunicação, né? E é uma das características não fechada, mas que pode dar um possível diagnóstico de autismo, né? Agora, Elaine, a gente vai batendo papo aqui, eu tenho muitas assim, dúvidas, né, para te perguntar, porque a gente sabe que essas doenças, elas são neuromotoras, que se chama? O autismo tá classificado em quê? Na verdade, apesar de ter uma CID, o autismo não é uma doença, ela é uma condição, né? Tá vendo, ó? A gente tem que aprender, exatamente, porque não é uma doença, e a pessoa não é um portador de. Isso, exatamente. Ele é uma pessoa que nasceu com esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele nasceu assim, ele vai morrer assim, ele não vai deixar de ser autista. Se em algum momento alguém disser fulano deixou de ser autista, então ele nunca foi. Não tem cura. Né? Porque não é doença. Não é doença. É uma característica dele, né? Sim. Ele nasceu, é como se ele tivesse, eu tenho esse cabelo desse jeito, eu tenho o rosto afilado assim, eu tenho um olho dessa forma, é minha característica. Certo. Então ele tem a característica dele, além disso ele é autista, né? Então ele tem alguns, no neurodesenvolvimento, né, dele, ele tem alguns pontos importantes que fazem dele ser uma pessoa autista, né? E aí, nesse ponto, a gente fala, apesar de ter um CID, não é uma doença, né? É um transtorno no neurodesenvolvimento. Essa pessoa com transtorno do desenvolvimento do espectro autista. Isso. Tá vendo? Eu estudei um pouquinho. E por isso que a gente fala assim, é autista, não é uma pessoa... Muitas vezes, até os próprios autistas falam pessoa com autismo, mas eles preferem, né? Eu sigo muito nas redes sociais e eles pedem muito isso, pessoa autista, que é quem eles são, né? Então, primeiro a pessoa, depois a condição, né? Então, pessoa autista, pessoa com deficiência, né? Ou autista, né? E não pessoa portadora de autismo, porque você não tira o autismo para ir para algum canto. Quando a gente sempre, quando conversa sobre isso, fala, é como se você tivesse com um guarda-chuva. Eu porto um guarda-chuva, eu posso tirar esse guarda-chuva em algum lugar. O autismo não, ele faz parte de quem ele é, né? Então, ele vai seguir a vida dele sendo autista dessa forma. Mas é interessante porque é até a questão do capacitismo, né? Que a gente tem que aprender, tem que entender, não só para o autista, mas para quem tem síndrome de Down, para quem é deficiente físico. Então a gente precisa entender realmente esses termos, até para poder a pessoa que passa por isso ser respeitada e incluída da forma que ele quer ser incluído, né? Isso. Mas a minha dúvida, quando é fechado o diagnóstico, quem que vocês recorrem? A um neuro? Essa característica acontece no cérebro de quem tem o autismo, é isso? Isso, é comportamental. Assim, eu vou te falar da minha jornada, né? Porque cada jornada é distinta, cada autista é distinto, é um universo, são pessoas, né, únicas e exclusivas. Então, na minha jornada, né, com o João Roberto, eu fiz o sentido inverso.
Porque naquela época eu não sabia que quem diagnosticava era um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, no caso dele criança, né? A gente já tem diagnósticos hoje tardios de adolescentes, de adultos e até de idosos, né? Que são diagnosticados tardiamente, e é importante esse diagnóstico porque a pessoa passa a responder certas questões internas que ela tinha antes. Poxa, então quer dizer que é por isso que eu sou, né? Esse comportamento que eu tinha antes, que achavam que eu era diferente, esquisito, então é porque eu sou autista, né? Passar a se respeitar mais, passar a entender a sua condição, né? Então é importante esse diagnóstico tardio. E a gente fala muito no diagnóstico precoce com relação à questão do desenvolvimento dessa criança, né? A gente fala muito em criança porque tem uma neuroplasticidade, né? Tem um período de que essa criança, digamos, absorve tudo como se fosse uma esponjinha, né? Então esse período é muito precioso. E por isso que a gente fala muito em informação. Quanto mais antes você souber, mais rápido você consegue encaminhar. No caso, quem diagnostica neuropediatra e psiquiatra infantil, né, eu fiz o sentido inverso, eu fui para a fono por causa do atraso importante de fala, ela identificou algumas características, não podia diagnosticar, fono não pode diagnosticar nesse sentido, mas encaminhou para a terapeuta ocupacional, para uma fisioterapeuta por causa da pontinha de pé, né, que ele poderia ter um encurtamento de tendão importante. Passou para psicóloga. Mas a ponta de pé, não querendo te interromper, é uma característica sensorial. Não, então, mas é bem típico de quem tem o autismo, né? Na infância. Não necessariamente. Não? Existem autistas que não têm. Ah, né? tá. No caso dele, sim, porque ele tem como é que diz? Sensorialmente falando, ele não consegue o pezinho dele colocar no chão todo. Se ele está calçado, ele fica ok, mas se ele está descalço, ele automaticamente levanta, porque é como se estivesse incomodando sensorialmente. Ah, ok. Então ele procura um equilíbrio. Certo. O equilíbrio dele é justamente ficar de pontinha de pé. Ah, tá. Né? Porque incomoda ele se ele botar Exatamente, o pezinho todo no chão. isso. Tá. Aí a gente trabalha a questão sensorial, pisar na grama, né? Na areia da praia. Na areia da praia, na água, na piscina, em qualquer outro local. Subir árvore, né? Usar aquela planta do pé, brincar, fazer cosquinha, fazer massagens específicas naquela região para trabalhar, né? Eu brincava muito quando era mais novinho, que ele estava no começo de andar, né? Eu colocava o plástico bolha no chão e pedia para ele pisar, então ele saía espocando assim com o pezinho, e o pezinho tinha que ficar retinho, né? Legal. Então ajudava nesse sentido. Então a gente tudo através de acompanhamento com os terapeutas, eu fui fazendo isso também, porque não é somente na terapia, né, que ele faz, é em casa também, 24 horas, por isso que é um processo, digo, desgastante no sentido de que a gente trabalha 24 horas O desenvolvimento, né, dele, exatamente. E os autistas, eles têm espaço nas escolas? De que forma? Tem que ter um acompanhamento psicológico? Como que foi essa questão do desenvolvimento escolar do João? Pronto, o João, ele estuda em escola regular, né, desde sempre, mas eu tive já 2 negativas de matrícula com relação à questão... Ainda tem muito essa questão do preconceito. Tem, em relação à condição dele. E aí eu acho muito importante nesse ponto, estar falando isso para você, para quem está assistindo, que negar matrícula pela condição da pessoa é crime, né? Você não pode fazer isso, escola nenhuma pode fazer isso, nem tampouco cobrar por um auxiliar de sala, né? Isso não pode ser nenhum ônus da família, né? A família tirar do próprio bolso para pagar um auxiliar de sala. Isso aí é obrigação da escola, né? E lembrando que a educação não é um favor, é um direito garantido por lei, né? Todos temos direito à educação. Os nossos filhos também. É que é mais fácil falar não, né? Exatamente. Então, assim, do que tentar se adaptar às condições, né? Isso. Então, tem toda uma questão... isso é relação de consumo também, né? Porque claro. Você está pagando aquela escola e você tem direito com relação a isso, né? Tem a questão de você ter um auxiliar de sala, né? Existem autistas que têm uma necessidade específica para determinados pontos. Então, cada autista é único. Então, o auxiliar de sala ele tem que ser garantido para esse autista, para essa pessoa, para esse estudante, em toda a sua fase de estudo, né? Desde novinho, pequenininho, até crescendo, até o 3º ano do ensino médio. Então, ele precisa ter ensino adaptado, né? Provas adaptadas. Ele tem que estar junto com os demais, porque não só ele aprende, né, com os demais, como os demais também aprender com ele. Então, é uma bonito, troca, né? É uma troca. É bonito de ver hoje ele estuda em escola regular, sempre estudou, e os colegas de sala, né, o respeitam, acolhem, né? Ele tem outro amigo autista em sala, né? E outra coisa também, você dizer que eu ouvi e não sabia que isso não pode ser dito.
que não podemos receber o seu filho porque nós já temos autistas nessa turma. Então, eu ouvi de uma pessoa que me respondeu da escola que, desse jeito, Patrícia, foi assim, a gente prioriza a qualidade, não a quantidade. Então, assim, você ouvir isso do seu... Como se fosse algo que... Não um ser humano, né? Vamos falar de um objeto, de um produto. Né? Ou então, a minha sensação foi como se eu estivesse com um animal peçonhento aqui, sabe? Assim, pedindo por favor por uma coisa que é direito dele. Então, assim, isso não pode acontecer. E por isso que eu achei importante trazer você como mãe, porque aqui eu já ouvi vários especialistas sobre o assunto, mas essa troca de saber o dia a dia de quem lida com isso é bem interessante, porque eu já aprendi algo novo hoje, de saber que é uma característica. Mas eu queria te perguntar o seguinte, claro que você não é médica, mas com todo o processo do João, você já sabe alguns termos que são utilizados. A gente fala o que em grau de intensidade do autismo, porque a gente sabe que tem o grau severo também do autismo, que eles se automutilam, ele é não verbal. Qual que é essa diferenciação? Quais são os graus? Pronto, atualmente, o que se é colocado é que são graus de suporte, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 de suporte, esse indivíduo, ele precisa de menos suporte. E aí, dependendo do que suporte for, terapia ocupacional, fonoaudiologia, a presença dos pais, né? Ele precisa de um suporte de alguém, né? De um cuidador específico, depende muito de cada indivíduo. O suporte 2, ele precisa de mais pessoas para darem suporte a ele. E o de 3, de mais suporte, no caso, muito mais adaptação, né? De pessoas que sejam cuidadoras para o resto da vida, e aí tem auxílios relacionados a isso, BPC, enfim. Então, são esses 3 níveis atuais de suporte, né? Antes era leve, moderado e severo, agora é nível 1, 2 e 3 de suporte. O João está enquadrado em qual nível? Ele está no nível 2, né? Ele está no nível 2 de suporte, porque antes falava assim, ele é leve e tudo, mas o leve não é tão leve assim, né? A pessoa olha no olho, fala, faz amizade, né? Está em escola regular, acompanha algumas coisas da sala e tudo, mas existem dificuldades pontuais daquele indivíduo que perpassam, né, as dificuldades comuns que a gente fala, né? Então, ele precisa de um suporte naquele sentido, né? Então, nesse ponto, nessas características, quem define é o neuropediatra, no caso para a criança, ou o psiquiatra infantil, né? Mas são esses 2 especialistas que vão definir que nível que essa pessoa está. Elaine, no grau, por exemplo, você falou que tem o grau 1, 2 e 3. Tem alguns autistas que são autistas não verbais, né? Então que eles não se comunicam, mas também eles se machucam, se automutilam, eu não quero falar a palavra agressividade. Que termo que eu poderia usar para esse grau? E a outra pergunta, se, por exemplo, um autista do grau 3, ele pode passar por um grau 2 ou um grau 1 no desenvolvimento, no tratamento? Pronto, quando a gente fala na questão, por exemplo, né, muitos, no linguajar comum da agressividade, né, é importante falar isso, porque muito se entende que o autista ele não olha no olho, ele não abraça, ele tem o mundo dele, ele é agressivo, e quando você vê um autista diagnosticado que ele não faz nada disso, aí você questiona, será que é mesmo? Né? E já me questionaram, poxa, o João é mesmo autista? Porque ele olha no olho, porque ele sorri, ele não parece autista, né? Ele é simpático, ele abraça, então assim, vem ao contrário de toda aquela característica que muitas vezes, né, de forma geral, as pessoas rotulam, rotular. Então, nesse caso, assim, quando a gente fala isso, eu sempre tento conversar com uma questão lúdica, que é, por exemplo, se você está num local, se eu acabei de tirar você, eu pego Patrícia que está aqui em Fortaleza, Ceará, conversando comigo na língua portuguesa, né? Tiro você daqui, coloco você na Rússia, sem te dizer para onde é que você vai, no clima completamente diferente, sem te dizer que língua é, sem te deixar formas de comunicar. Você vai estranhar aquilo. Meu Deus, onde é que eu estou? Como é que eu me comunico? O que eu faço? E se alguém chega para ti e você quer pedir água e aí você não sabe pedir, você aponta e aí eles se utilizam, né? Aponta para aquilo dali, tipo de linguagem. E se a pessoa está te dando um café e você faz assim e depois ela te dá uma cerveja e você não, aí você empurra, fica chateada porque não está conseguindo se comunicar. Então, nesse ponto, muitas vezes eles não estão conseguindo se comunicar, né, falar o que eles estão sentindo, muitas vezes não entendem, inclusive, uma dor que estão sentindo, porque não entendem aonde está doendo,
né? De que forma aquilo está atingindo ele, é uma dor de cabeça, é uma luz muito forte. Então causa uma irritabilidade, né? Isso, então a maneira que tem de se comunicar, né? Que ele encontrou de se comunicar. Então as terapias são importantes porque elas vão chegar nesse ponto de dizer assim, vamos dar formas de comunicação, o que é muito difícil, né? Em alguns pontos para eles. Mas e os que se machucam, se automutilam, que tem esse grau, né? Tem, porque, por exemplo, às vezes que acontece? Questão sensorial, né? De hipersensibilidade sensorial, de pele, de cabelo. Às vezes um som muito alto, que fica muito mais alto para eles. Exatamente, de irritabilidade visual, né? E acaba acontecendo essa autolesão. Muitas vezes para tentar se identificar, porque por isso que a gente fala em 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar, mas existem mais. Tem o vestibular, o proprioceptivo, que vão falar um pouco sobre onde você está no tempo e espaço, onde é a dor de barriga, que a barriga está aqui, mas eu estou sentindo essa dor. Então, como é que eu vou te explicar onde é uma dor de barriga se eu não estou em você, né? Então, eu preciso sensibilizar essa pessoa, né, explicar para ela no corpo dela onde é que está cada parte do corpo. Então tudo isso é importante e as terapias são extremamente importantes nesse sentido. E por isso que a gente bate muito na importância dos terapeutas, né, de uma integração multidisciplinar o tratamento. Exatamente, para conversar entre si. Porque... E quem são esses terapeutas multidisciplinares? Psiquiatra, neuro, físio, fono, né? Então é uma turminha grande, mesmo, né? No meu caso do João Roberto, ele também tem a fisioterapeuta, por causa do andadinho de pé dele. Então ele pode ter um encurtamento de tendão e precisará fazer uma cirurgia. Para evitar, ele faz essa desensibilização com a fisioterapeuta. Então é fono, psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, neuropediatra, psiquiatra, a gente tem musicoterapeuta, a gente tem profissional de educação física, a gente tem pedagogos. Então, assim, eu até peço desculpa se eu estiver esquecendo alguém, mas são multitarefas, né, multiprofissionais que estão integrados, né, precisam estar integrados nessa pessoa, nesse indivíduo, porque o que dá certo para um não dá certo para outro, porque são indivíduos, né, são únicos. E essa questão do grau, tem como retroceder no grau, mediante as terapias que são realizadas? O que é que se fala? Quando você consegue dar esse suporte, né, para essa pessoa autista, ela consegue ter um desenvolvimento, digamos assim, mais forte, né? mais próximo do normal. Que a gente fala, todo mundo fala normal, não gosta de falar normal, né? Porque ninguém de perto é normal, né? Mas quanto mais terapias você fizer, mais você consegue ser desensibilizado, mais você consegue aprender as questões sociais, mais você aprende a comunicar. Para os não verbais, a comunicação alternativa, né? Através de PECs, de figuras, através de aplicativos. A gente tem uma tecnologia muito poderosa que o nosso smartphone também e tablets que utilizam dessas tecnologias para se comunicar. Nós temos autistas que são não verbais e têm a tecnologia assistida para poder escrevem os textos lindamente. Eu sigo vários autistas que são não verbais e que são pessoas maravilhosas, se comunicam e utilizam tecnologias para os seus textos serem lidos, né? E aí eles dão a voz deles, né? E isso é muito bonito nesse sentido. Elaine, é um universo, né? É muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos relacionados à neurociência, né? Porque é um mistério, né? O nosso cérebro é um mistério. Mas eu já ouvi falar, não sei se é verdade, se você encontrou essa dificuldade na época do diagnóstico, que o TDAH, muitas vezes, ele se parece com o autismo num grau 1 e 2, né? Porque os pacientes com TDAH também têm algumas certas dificuldades de aprendizagem. É real isso? É mito? É verdade? O que eu entendi, né? O que dos profissionais específicos que atuam nessas pessoas, com relação à pessoa autista. A pessoa autista, ela pode ter TDAH, ela pode ter TOD, ela pode ter TDA, ela pode ser autista e Down, entendeu? Ela pode ter também. Então, necessariamente, o TDAH, ele é autista? Não, tem que ter, por isso que tem que ter avaliação específica. Mas o autista tem TDAH? Também não, né? Então, cada indivíduo tem que ser estudado da sua forma, assim, aquele indivíduo... Não, mas eu digo no diagnóstico. Às vezes ele se parece tanto, assim, com alguns
É sintoma? Eu não sei se a gente pode falar sintoma ou alguma característica, eu vou aprender até o final do programa, que pode parecer, né? Então, por exemplo, a pessoa com déficit de atenção, ela acaba sendo aquela pessoa também muito ansiosa para fazer muita coisa ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada e quando vai ver, não é porque é ansiosa, mas também porque também tem o TDAH, tem a ansiedade. Então, assim, como eu estava comentando, a cabeça é um universo, é um mistério, né? Mas eu entendi que o autista, ele pode ter TDAH, né, que é o déficit de atenção. Como quem tem o déficit de atenção, de repente pode ser diagnosticado autista também. Com autismo, isso, né? Então, por isso que o diagnóstico, ele pode estar lá juntinho, perto, um próximo do outro, até dificultando, é isso que eu quero dizer, acaba dificultando, não só para o familiar, né? Porque, igual você, fez o trajeto inverso, né? Então, quer dizer, você foi na fono, aí depois você foi na... TO, psicóloga e foi para neuro. Na neuro, né? Então, assim, você como mãe, jornalista, que tem, assim, com várias informações do Dr. Google, né? Isso. Mas acaba dificultando, eu imagino que é difícil. Então, é bacana você estar falando tudo isso, porque quem está ouvindo a gente, de repente já perceber algo diferente... do filho, principalmente, que a gente está falando aqui com uma mãe, né? Então, se percebe algo diferente, para poder procurar ajuda e tentar fazer de uma forma rápida essa prevenção, porque pode ajudar e muito, né? Isso, e aí procurar de imediato um neuropediatra ou psiquiatra infantil quando criança, ou psiquiatra e neurologista, no caso, quando é pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso, porque acontece, né? Quando muitas famílias, eu participei de associações já, que muitas famílias se diagnosticam depois do filho. Né? Aconteceu de diagnosticar o filho autista e depois começou a ter questionamentos sobre determinados comportamentos que tinha, né? E aí você vai também perguntar, doutora, será que eu sou? Será que eu tô? Eu tenho algumas coisas muito parecidas. Quando eu era criança, eu também me comportava daquela maneira. Mas essas características, elas vêm através do quê? De um exame de imagem, exame de sangue, Não. Lá na pergunta e resposta? No acompanhamento, na consulta com o neuropediatra, né? No caso, quando criança, um neurologista ou um psiquiatra, eles fazem acompanhamento específico, testes específicos para identificar se essa pessoa está no transtorno do espectro autista. Né? Eu sempre bato nessa tecla dos profissionais que são quem diagnosticam, né? E é importante que a gente não faça testes no Google, que a gente não faça testes nas redes sociais, enfim. Todo mundo é um pouco autista. Não, né? Não é. Então, assim, existem profissionais que trabalham diretamente com isso e que sabem diagnosticar de forma correta, de forma acertada essa pessoa. E muitas vezes acontece essas características de você se identificar e acaba se diagnosticando. E é importante, Patrícia, que a gente fale nisso também, porque desde a época que o João foi diagnosticado até agora, o que a gente viu muito foi criança. Mas eles crescem, né? Eles se desenvolvem, né? Eles formam famílias, né? É tanto que muitos são diagnosticados depois, mas já criaram suas famílias, já tiveram seus filhos autistas ou não, né? Mas nesse caso, a gente poder falar também no pré-adolescente, no adolescente, no adulto, né? Porque são pessoas que a gente ainda tem muita dificuldade no diagnóstico de crianças, mas mais ainda no acompanhamento dos adolescentes, pré-adolescentes e os adultos. Mercado de trabalho, a inclusão de fato, né? Quando eles crescem, para onde é que eles vão? E até, você falou de adolescentes, eu estou perguntando muito de criança, porque você é mãe de uma criança que está entrando na adolescência. Mas eu imagino também esses adolescentes que têm dificuldade na escola, né? Que não conseguem se relacionar e que têm algum tipo de problema, que sofrem bullying. Quando não tem o diagnóstico adequado, correto, aquela pessoa pode entrar numa depressão, né? Por estar sofrendo bullying. Porque se tem o diagnóstico, pelo menos já tem uma resposta. Olha, esse aluno, né, essa pessoa tem TDAH ou tem autismo, para poder, eu não digo ser inserido na sociedade, mas pelo menos ter uma resposta para aquele déficit, não sei. Os questionamentos internos, né, ser acompanhado de forma correta, né? E até no tratamento, eu não sei no caso do João, mas existe algum medicamento que é oferecido para quem é autista? Como que funciona esse tratamento? Os medicamentos, eles são utilizados para as comorbidades, né? Você não toma medicamento para o autismo, né? Não existe, a gente sempre bate nessa tecla de não ser doença. São as comorbidades, né? Então, a ansiedade,
transtorno de ansiedade, que pode acontecer. O João está apresentando transtorno de ansiedade, está mudando o comportamento dele, alteração hormonal está aparecendo, então ele tem muito transtorno de ansiedade, já se apresentando. Algumas medicações são Quer dizer que quem não tem autismo já tem também problema de hormônio, saindo da infância para a adolescência. Potencializa. Pois é, ainda está potencializando. É importante saber, claro. Exatamente. E aí também tem a questão do TDAH, que você pode ser medicado, e aí bato mais uma vez na tecla do profissional adequado, né? De quem pode medicar é um neuro ou um psiquiatra, né? Nesse acompanhamento importante que tem que ter, né? Não achar que não tenho nada aqui, pelo contrário. Então, tem medicações que vão agir nas comorbidades, né? Naquilo que está prejudicando. Então, se está muito ansioso, tem uma medicação específica. Se está muito disperso, tem medicação específica, né? E muito, eu volto à minha experiência do João, atividade física, né? Ele faz natação e eu vi uma melhora muito grande na questão sensorial. Né? E a água ajuda bastante ele nesse sentido. Então ele faz natação, ele se sente bem, regulado, né? A água ajuda demais. E a questão alimentar, Elaine? Porque tem alguns autistas que, eu não sei se é por conta do paladar, porque a gente está falando você falou do olfato, né? Olfato, paladar, visão, audição. Tato, olfato, paladar. Pronto. Tem alguns autistas que têm um pouquinho de rejeição a certos alimentos. Isso. Por quê? Por causa do azedo, do doce, o que é? Tem a seletividade alimentar, né? Que o João apresentou, seletividade alimentar quando novo. Hoje, com as terapias indicadas, né? Ele passou a melhorar muito a alimentação dele, né? Com relação a sensibilizar as questões de texturas. Ele tem uma resistência à textura mais de molhos, né? Uma comida molhada, fria, uma bebida quente, ele não aceitava. Mas no caso do paladar dele, potencializa, talvez? Existe essa possibilidade? É uma resistência que dá. Digamos assim, leigamente falando, é como se a gente tivesse... Eu não gosto de determinado alimento porque... Eu não gosto de mingau, não gosto de tomar mingau. De olhou para a cara, de ver aquela coisa mistura. Eu olho e fico, não gosto, okay. Né? Então, no caso dele, no começo, bem no começo, a gente precisava da alimentação em pratos distintos. Então, o macarrão era num prato, a carne era no outro, né? O feijão era no outro. Não podia ser todo misturado? Não podia. Aos poucos, com as terapias, a gente foi começando a tentar misturar no mesmo prato. Então, a gente botava o macarrão aqui do lado, o carne do outro, um feijão do outro. E aí ele foi pegando, ao ponto que hoje... Ele prepara o alimento dele, ele faz a macarronada, ele escolhe que a gente quer sair. No final de semana passada ele gosta de sushi, né? Ele gosta de sushi, mas no final de semana passada ele quis comer porque ele fala uma pasta. Então ele quis comer uma macarronada, ele comeu uma macarronada bolonhesa, mais molhado do que isso, impossível. E quando eu vi a cena, eu disse, gente, eu não acredito. Então são as evoluções. As evoluções. Por isso que as terapias são importantes, que elas vão trabalhar o indivíduo como um todo, não só naquela questão da textura, mas em todo, né, da socialização, da fala. Ele dizer, mamãe, eu quero comer pasta. Né? Ele falar isso do que ele quer, a gente também trabalhar a autonomia dele e ele aceitar uma textura diferente, né? Ele chamar o amigo pré-adolescente também para passear com ele, porque agora eles programam entre si, né? E a gente só vai acompanhar. E, existe a questão da autonomia, mas você sente ainda que ele depende de você para o quê, por exemplo? Ainda depende muito em algumas questões pontuais, né? Por exemplo, para tomar banho, ainda depende um pouco, escovar os dentes da forma correta, né? Por causa da questão de coordenação motora, então ele precisa ter uma pegada melhor da escova, ele escova, mas depois a gente finaliza, né? Para não ter nenhum sujinho no dente, passa o fio dental, ele não consegue ter a coordenação motora, a gente vai lá e passa o fio dental. Até o médico que a gente vai entrevistar no próximo bloco, ele trabalha com essa reabilitação muscular. Muito então, importante. Que é importante, né? Muito importante. No caso do João, o que vocês fizeram nessa questão terapêutica da reabilitação muscular? Muito assim, a gente entender que a gente tem que dar a possibilidade a ele, certo? Não é porque ele não consegue fazer que ele não vai fazer. Ele precisa fazer, né? Ele precisa pegar a escova e tentar escovar.
com o passar do tempo, ele vai melhorando. A gente vai lá e auxilia, mas ele precisa fazer, né? Então, precisa ser incentivada essa autonomia. A partir do momento que ele vai fazendo, ele se sente feliz. Ele diz, poxa, olha, você escovou seu dente, olha como tá branquinho, olha como tá bonito, olha como você penteou o cabelo bem. Às vezes ele pega o pente e ele passa do jeito dele, eu digo, tá lindo, deixa a mamãe só ajeitar um pouquinho aqui pra você, olha, tá batendo no seu olho, vamos ajeitar pra cá. Então, assim, mas nunca deixar assim, você não sabe de nada, você não faz nada. Ou então deixa aqui que eu faço, né? Que é mais rápido. Porque às vezes é mais rápido, né? É. Então, assim, sempre deixar a oportunidade dele fazer, né? De adquirir a autonomia, né? Exatamente. Aos poucos ele vai conseguindo, até a questão muscular, trabalhar isso, porque é importante. Agora, qual foi a evolução mais incrível que você tenha presenciado no João nesses últimos anos? Que você nunca imaginou que talvez ele pudesse fazer? É claro que a gente sempre tem as melhores expectativas, mas tem também as evoluções que elas demoram um pouquinho mais, né? Isso. Eu me lembro quando ele começou a falar, que ele começou a falar mamãe, papai, a pedir água. Mamãe, quero beber água, mas antes era assim, mamãe, água. Aí eu, muito bem, você falou água, vamos lá beber água, olha aqui água, vamos beber e tudo. E eu fazia, tudo era uma festa, até o momento que hoje ele vai lá e pega a água dele e fala, mamãe, quero beber água, mamãe, estou com sede. Ele identificar que ele está com sede, né, é algo muito abstrato. Você pega a sede? Você não pega, você se lembra de um copo com água. Ah, tá. Mas assim, é o abstrato. Fazer a correlação, né? Que a água vai matar aquela sede que ele está sentindo. Ele sentia, quando ele, nessas viroses, né? Quando está com dor de cabeça, ou dor de barriga, ou dor de estômago, ou enjoado, ele dizer, mamãe, está doendo aqui. Ele dizer que está doendo aqui, dizer onde é, falar que é dor, né? Então, assim, isso para uma mãe que antes não sabia o que estava acontecendo, não identificava. Eu queria ajudar de alguma forma, mas às vezes eu falava assim, eu queria estar dentro de ti, para poder saber o que você está sentindo, né? E eu não sabia. E ele falar que está sentindo dor de cabeça, ele dizer que está com dor de barriga, ele falar que está com uma dor no pé, que bateu, mamãe bateu, machucou. Gente... E né? Formular aquela frase, Formular a frase, entender no corpinho dele que é ali, né, que é aqui nesse local que está doendo, sabe? E para você, mãe do João Roberto, assim, o que você sente, além de estar levantando essa bandeira que você faz muito bem nas redes sociais, você estava contando para mim nos bastidores que no início você resistiu um pouquinho, né? Mas essa resistência já era, né, Elaine? Ainda bem, né? Porque você deve ajudar muitas mães por aí. De vez em quando tem uma mensagem, alguém perguntando como é que eu faço, meu sobrinho, meu filho, ou até meu filho, ou então o filho de uma amiga, como é que eu faço para conversar, para dizer, eu estou identificando e tudo. Então, muitas vezes... poder ajudar. Não, e você como uma boa jornalista, você usar a tua voz para isso, né? É muito bom. Eu falo que quando eu abri o guarda-roupa para dizer que sou ansiosa, depressiva, né? A gente sai de um armário, digamos assim, por conta de quebrar esse preconceito, né? Então eu trouxe o Não Pira e Respira para poder falar assim, olha, eu tenho ansiedade, eu sou depressiva, ansiosa, mas eu constitui uma família, estou aqui conversando com você, convivo em sociedade, está tudo certo, está tudo bem. É isso. Então, assim, eu quis também na pandemia utilizar a minha voz como comunicadora para trazer um assunto tão polêmico e sempre para debater. Por quê? Porque as pessoas se sentirem identificadas com a minha conversa, com o que eu estou dizendo. Dizer assim, olha, eu tenho ansiedade e depressão, mas tá tudo certo, né? Então, é muito interessante nós, como jornalistas, a gente também usar essa capacidade na comunicação de colaborar de forma social, né, Elaine? Então, eu acho incrível. Por isso que eu fiz questão de te convidar para poder entender como é esse universo em casa, né? Bom, a gente podia aqui ficar a manhã toda conversando, mas eu vou ter que entregar para a programação, porque agora no próximo bloco a gente vai ouvir esse médico que eu comentei com você, que ele faz justamente essa reabilitação muscular, e eu quero perguntar para ele também sobre como é feita essa reabilitação muscular nos autistas. Elaine, muito obrigada pela sua vinda aqui. Manda um beijo grande no João, eu acompanho vocês nas redes sociais, acho muito fofa a história. E é isso, quando a gente puder conversar mais, você já está convidada. Muito obrigada, agradeço de coração e que bom, se eu puder ter ajudado uma pessoa que seja nessa nossa conversa, eu vou estar muito feliz. Obrigada. Não, vai ser líder de audiência o programa. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada. Bom, eu vou para um próximo bloco daqui a pouquinho, no intervalo comercial, porque daqui a pouco eu trago o médico, que eu acabei adiantando aqui nos bastidores, que vai contar pra gente como é
essa reabilitação muscular, principalmente, não é paciente não, porque autismo não é doença, eu aprendi isso hoje aqui com a Elaine, das pessoas que possuem autismo, que é uma característica, tá vendo só? Então eu vou para o intervalo rápido e volto daqui a pouquinho. Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã Entrevistas Especiais de sábado. E o meu entrevistado de hoje é o Dr. Beni Schmidt, ele que é chefe fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Beni, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Boa tarde, e nós que agradecemos em nome da Neuromuscular, da Escola Paulista de Medicina e da nossa clínica de reabilitação Almar BMP. Boa tarde, bom programa para vocês. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do laboratório, o que o laboratório oferece para os pacientes que procuram a universidade e o seu consultório. O Laboratório de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina, ele ensinou a todos os neurologistas do Brasil a saberem diagnosticar, a ler uma biópsia muscular, identificar todas as doenças neuromusculares, né? E, junto com o professor Dr. Acarim de Souza Bulho de Oliveira, que se tornou chefe da neuromuscular da escola durante muitos anos, né? Desde 1982, se tornou o maior arquivo de patologia muscular do planeta. Quais são as doenças, doutor, que são diagnosticadas através do laboratório? Qual é o trabalho que o senhor faz? Quando a gente conhece patologia, a ciência da patologia muscular, Patrícia e telespectadores, a gente conhece como o músculo pode se hipertrofiar, aumentar de volume, como a gente pode evitar, por outro lado, como ele se atrofie, como ele perca a massa muscular, e dessa maneira a gente consegue praticar uma outra ciência conhecida por nome de reabilitação neuromuscular, né? Oferecer músculo aos pacientes que perderam esses músculos. E logo antes da gente entrar no ar, a Patrícia falando fora do ar para mim, que a gente ia falar sobre o autismo, eu quero aproveitar isso que a Patrícia falou, se ela me permitir, dizer o seguinte: oferecer músculo, telespectador, faz bem para não importa que doença da patologia humana, inclusive para todos os autistas, para a síndrome de Down. Estivemos presentes nesse evento que teve aqui em São Paulo sobre autismo e síndrome de Down, com a Luciana Vendramini. Então, oferecer músculo é melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa, de qualquer doença. E como é feita essa reabilitação? Ela é feita baseada justamente, Patrícia, nos conceitos da patologia muscular. As condições de hipertrofia muscular, as condições de ganho de função, depois que o músculo hipertrofiou, trabalhar para que essa função possa ser desenvolvida. Por exemplo, para nós, idosos, tentar deixar um idoso independente até os últimos segundos da sua vida, né? Que ele possa tomar banho sozinho, que ele possa continuar trabalhando, que ele possa praticar um esportezinho, né? Eu sou um pouco suspeito, Patrícia, um pouco abençoado por Deus, porque eu, apesar de ser idoso, eu ainda pratico surf, né? Ah, que bacana. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 67, eu vou fazer agora. O senhor lançou um livro também, né? O que diz esse livro? Eu lancei várias obras literárias, Patrícia, sobre esse último livro, que chama-se Contos e Versos da Vida e do Amor. Em todos os livros que a gente publicou fora da medicina, eu tento enaltecer, em primeiro lugar, o amor. Em segundo lugar, a poesia. E, em terceiro lugar, o nosso Criador, porque tudo depende, um bom cientista deveria saber. Aliás, todo cientista, Patrícia e telespectador, deveria ter a humildade de reconhecer que nós, médicos, por melhor que a gente possa ter sido, possa ser, a gente não inventou um átomo, não criou um átomo na natureza, né? Então, a gente tem que reconhecer a presença de Deus em absolutamente tudo, Patrícia. Agora, doutora, a gente está falando um pouquinho essa semana sobre o autismo, né? De que forma que as terapias que o senhor oferece em consultório e no laboratório podem contribuir e colaborar para os autistas?
Muito obrigado pela pergunta, Patrícia. Você me abre um gancho para eu poder falar o que a gente faz aqui na nossa clínica Almar de Reabilitação. A gente oferece um suporte e dá muita informação, sobretudo aos pais, à mãe, ao pai. Por que informação, telespectador? Porque a coisa que eu, na minha opinião, humildemente, acho que a coisa que mais falta no Brasil é justamente a informação, Patrícia. Então, a gente dá muita informação do bem para a mãe e para o pai e oferece todos os caminhos que o autista pode ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, oferecendo a possibilidade de ganhar mais músculos e funções e praticar esportes toda vez que for possível. Quais são as dicas que o senhor daria para os pais, principalmente de crianças autistas? Em primeiro lugar, Patrícia, disparado, antes até dos músculos, Patrícia, vamos valorizar uma coisa que os médicos, infelizmente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não valorizam. Vamos valorizar, pelo amor de Deus, essa ciência da psicologia, Patrícia. Nós somos seres humanos. As emoções humanas podem nos adoecer, podem nos deixar muito felizes, tornar a vida espetacular, mas elas também podem nos adoecer. Se a gente valorizar essa ciência da psicologia, que vem crescendo enormemente, a gente vai poder melhorar muito a qualidade de vida de diferentes entidades nosológicas, diferentes patologias da patologia humana, como, por exemplo, os autistas. Tá, mas dentro desse trabalho que o senhor realiza, de reabilitação, eu queria que o senhor falasse tecnicamente mesmo, o que é oferecido a esses pacientes? Tecnicamente é um professor escolhido dentro da Escola de Medicina, que eu considero um dos melhores, né, na área de psicologia, que faz o atendimento familiar. Enquanto isso, a minha equipe de fisioterapeutas, dependendo, porque um autista é diferente do outro, né? Nós temos vários graus de autismos, então, primeiro, conhecer o autista profundamente. Eu não sou um homem que acredito na medicina online, não acredito em inteligência artificial, eu acredito em trabalho quando a gente fala em neuromuscular, em ganho de massa muscular. Então, eu coloco toda a equipe neuromuscular para que esse autista possa ganhar músculo, principalmente nas funções, onde ele pode ser um pouco mais, ter mais dificuldade, como, por exemplo, o equilíbrio, né? Para marcha, ou quem sabe para correr uma esteirinha, ou até mesmo para praticar um esporte. Essa é a parte prática daquilo que a gente faz, Patrícia. Agora, além das atividades físicas, o que o senhor sugere para esses pais ficarem de olho nessas crianças? Olha, eu uso muito o canto, Patrícia. Tem aquela brincadeira, né, que o canto todos os males espanta, mas, na verdade, por exemplo, para os pacientes neuromusculares, Patrícia, que perderam a fala, além da fonoaudiologia, eu gosto muito de usar nossas musicoterapeutas para entreter os pacientes e para praticar o canto, ou tocar piano, por exemplo. Eu acho que a música é só do bem e ela é uma outra coisa que deveria ser mais valorizada dentro desse tratamento multidisciplinar que se faz nessas eventualidades tão difíceis, como é o caso do autista. E como que age essa terapia que o senhor falou agora do canto, como que age no paciente, na criança que tem autismo? Olha, Patrícia, eu vou preferir, se me permitir, eu vou dar um exemplo da pessoa que não fala. Vai ficar melhor para o telespectador entender como pode funcionar uma musicoterapeuta. Uma pessoa que não fala, por exemplo, que está com uma traqueostomia, ou que está entubado, ou que está com uma sonda, a gente retira a sonda e a musicoterapeuta tenta tirar qualquer som desse paciente. Alguma coisa. Nós temos diversos aparelhos musicais dentro de um determinado segmento aqui da clínica e eles são submetidos a todos esses sons. E a gente aprendeu durante esses anos todos, Patrícia, você não era nem nascida, porque eu vou completar em 17 de novembro agora 50 anos de patologia muscular, né? E eu aprendi durante esse tempo que em reabilitação, se a gente utilizar fono junto com o canto, eu tenho melhor resultado para a recuperação de uma afasia, por exemplo, e para melhorar a qualidade de vida de um autista.
Que bacana. Doutor, a gente está no finalzinho aqui do programa, mas eu agradeço demais a participação do senhor aqui. É sempre um prazer falar sobre atividades dentro da ciência que possam contribuir de alguma forma e para crianças com autismo. O senhor comentou síndrome de Down, então é muito bacana que a gente dê essas dicas por aqui. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, a vocês, e até a próxima, e tudo de bom para vocês, se Deus quiser. Abraço. Tchau. E muito obrigada pela sua participação. Bom, se você tiver qualquer sugestão sobre saúde mental, liga aqui pra gente, manda a sua sugestão aqui para nossa roda de bate-papo. Vai ser um prazer falar com todo mundo, com o telespectador, através das nossas redes sociais, YouTube, os tocadores também de podcast e aqui pela 92,9, a sua Jovem Pan News.